Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, agora em 2023. Segunda-feira, dia 2 de janeiro. Bom dia, Isis! Começamos o ano de novo. Mais um ano, hein? Bom dia, Carol! Carol tá no sul? Bom dia, Deni! Denis passeando pelas praias e cachoeiras. É impressionante. Eu vejo. Como vão? Feliz ano novo para vocês. Sobreviveram às festas? Que espetáculo. Esse é Caetano, Outras Palavras. Tá no Rio, a Carol. Tudo bem? Bom dia, mãe. Tudo bem? Carolina. Kátia, de volta. A Isis escreve, mais um ano na companhia do Dharma. O Dharma é isso aí, ó, não para. Carol tá em plantão de recesso. Que espetáculo. Bom dia, Mauro. Gente, estamos de volta. Mais um ano, mais um Despertando com Dharma. Fiquei pensando sobre isso ontem, assim. Sobre essa ideia do Dharma, né? Bom dia, Rosali. Tirar a música, ó. Outras Palavras, Caetano, antes que cortem. Sobre essa ideia que a gente tem. Bom dia, Amanda. Amanda, que essa semana tem aula, né? Presencial de yoga. Tô precisando. Bom dia, Ana Tereza. E aí fiquei pensando sobre essa forma de divulgar o Dharma, né? Bom dia, Ângela. Feliz ano novo para todas, todos. E estava pensando sobre isso ontem e agora de manhã ali estava estudando um pouquinho sobre os Bodhisattvas. E pensando sobre isso, será que essa forma ela é uma forma que funciona para a gente estudar? Será que as pessoas estão conseguindo colocar em prática isso, né? Será que tem outras formas, né, de que sejam mais eficientes, talvez mais tranquilas também? Aí fiquei, como é que a gente pode fazer isso, né? Tem tantos livros que eu quero ler, mas tem alguns, eu estou lendo um ali que eu queria trazer para o Dharma. Bom dia, Rossana. E eu acho ele um pouco difícil, assim, para a gente discutir aqui. Então, quero opiniões. O que a gente poderia fazer? De qualquer forma, a gente segue. O poder de uma pergunta aberta. Elizabeth Nanguel, estamos na finaleira do livro, essa semana a gente termina. Editora Lúcida Letra. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu estava na expectativa de um livro que chegou, e chegou sexta-feira, eu já comecei a ler, e eu queria já lê-lo, logo em seguida desse, mas eu estou achando que ele vai só complicar um pouco. Aí eu vou retornar para a ideia que eu tinha anterior. Mas estou aí, se vocês quiserem indicar algum livro que a gente já não tenha lido aqui. Então, bom 2023 para todo mundo. Bom dia, Fabiola. Feliz ano novo. Que a gente possa, esse ano... Bom dia, Pati. Que a gente possa continuar com o Dharma, né? Independente do que acontecer. O que será que nos espera para esse ano, né? Também estava pensando isso agora de manhã. O que será que vai acontecer esse ano? Não tem como a gente programar nada, né? Tem um convite que fizeram, sei lá onde é que eu estava, e eu acho que foi quinta ou sexta-feira, e aí me fizeram um convite para 12 de outubro de 2023. Uma situação tal. Gente, só vou responder em setembro. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Dá para fazer uma programação, mas em setembro eu respondo. Se vou poder fazer, se vou poder ir, se vou poder participar. Tá assim a vida, não tá? Claro que alguma agenda a gente tem que ter, mas um convite em 2022 para outubro de 2023, para te ver como é que estão as coisas. Eu tô com dificuldade para fazer isso. Vocês não estão? Porque eu quero deixar o caminho livre, o Dharma livre para esse ano. E nós estamos aqui na página 170. Bora lá? O calor do fogo. Na verdade, o que há de bom na fé? Bom dia, Karen. Sem discernimento. Fé sem discernimento. Ela sequer é possível? Para ter fé é preciso confiarmos em nós mesmos? Quem mais decide que caminho tomar ou no que deveríamos ter fé? Quem experimenta os benefícios da fé e os limites do ceguismo e do duvidismo? Lembra que sexta a gente leu sobre isso, ceguismo e duvidismo. Quem deseja felicidade e liberação do sofrimento somos nós.
O budismo, bom dia Conceição, o budismo assume uma posição prática em relação a tudo isso. O Buda reconheceu nosso instinto fundamental para a felicidade como a semente da inteligência discriminativa. Com o apoio de causas e condições favoráveis, podemos confiar em nosso discernimento para nos guiar em uma direção positiva. Causas e condições, neste caso, significam a sabedoria dos ensinamentos. Os ensinamentos nos incitam a unir nossa inteligência natural própria. Eu estou lendo agora e pensei sobre ontem, sobre a posse, assistimos toda a posse ontem, né, foi lindo, né, quando as pessoas do povo subiram na rampa, e eu vi algumas manifestações contrárias, dizendo, agora são mais 4 anos de penúria, 4 anos disso, eu vou esperar o próximo presidente. Nós criamos as causas e condições, gente. Quando entrou o presidente anterior, quem era do outro lado não teve que ficar esperando, né? E é da mesma forma agora. Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que é presidente de um banco famoso no Brasil. E numa conversa com ele, conversa por telefone, ele é presidente de um banco famoso do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia. Aí eu perguntei, como é que impacta para ti, né? Ele é um pouco mais velho que eu só. E aí eu perguntei, imagina, o presidente de um banco que vale bilhões no planeta, né? Como é que impacta para ti a questão das eleições no Brasil, assim? Como é que vocês lidam com isso? Tu sendo uma figura importante, e com certeza ele estava lá na posse, né? E aí ele disse, para nós é indiferente quem entra. A questão é que a gente vai criar causas, e bateu o budismo, né? Vai criar causas para lidar com a situação que entrar. Nós não podemos depender de uma situação para continuarmos andando. A gente vai ver, o que entrar a gente faz um sistema, um projeto, o que entrar a gente faz outro projeto. Entenderam? Aí eu aprendi muito com ele nesse mundo econômico, assim, né? A gente estava conversando coisas triviais, assim, de amigos. Entenderam? Como é que eu lido com essa situação nova que entrou e muita gente ficou, que horror, outros disseram, que maravilha, bom dia, Lu. Eu quero acreditar que, independente da situação, a gente deve olhar para isso e dizer assim, que causas e condições eu vou criar dentro desse sistema que entrou, né, para que eu possa florescer. Não é melhor olhar assim do que olhar com raiva e dizer, eu vou esperar, vou cruzar os braços, vou fazer de tudo para dar errado, para que no próximo eleição dê certo para mim. Isso é não pensar na interdependência. Agora é o momento de dar atenção para outros, depois é para outros. Bom dia, nega, tudo bem? Quanto tempo? Faz sentido isso para vocês? Vamos criar causas e condições dentro desse contexto que surge. Isso eu aprendi com esse bancário. Achei bem legal. Causas e condições, nesse caso, significam a sabedoria dos ensinamentos. Os ensinamentos nos incitam a unir nossa inteligência natural própria, nosso instinto para a felicidade, com a sabedoria do caminho. Eles nos forçam a colocar a sabedoria em ação, ver se ela traz bem-estar e felicidade, e se o faz passar a usá-la. Isso demanda engajamento e visão. Vimos como Buda combinou instinto, sabedoria e investigação pessoal, e ele o fez com paixão, inteligência, criatividade e talento. Esse processo de investigação pessoal produz encantamento, semelhante ao de uma criança. E ao lado disso, ceguismo e duvidismo não têm espaço. É muito interessante porque, ouvindo esse bancário falar, e agora lendo aqui sobre o Buda fazia isso também, né? Ele não negava nenhum reino, né? Todos os reinos iam procurá-lo, assim, né? Tinham vários reinos naquele período dele, e o reino do pai dele era apenas um, né? E era subjugado a outros, inclusive. Mas tinham vários reinos. Só o reino da linha do pai dele eram uns 16 reinos, assim. E muitos eram reinos que eram muito violentos, assim, inclusive do pai dele, né? E ele dava assistência, ensinamentos para todos eles, aqueles mais pacíficos, aqueles que eram mais guerreiros, aqueles que eram de uma outra forma, e ele atendia todos os reis assim da mesma maneira, né? Estão vendo essa forma assim de criar causas e condições? Esse processo de investigação pessoal produz encantamento semelhante ao de uma criança, e ao lado disso, o ceguismo, o duvidismo não tem espaço.
Ceguismo e duvidismo não têm agilidade. A criatividade ou o brilho do encantamento. Encantar-se instiga um estado de engajamento contínuo, uma mente livre de suposições e regras, uma espécie de zona livre de ignorância. Como seria bom a gente estar numa zona livre de ignorância, né? Quando vamos além dos estados míopes do ceguismo e do duvidismo, podemos ver o tabuleiro do jogo por inteiro. Mas também vemos as peças, como elas se movem e afetam umas às outras. Então o Lama Padma Santa dá muito esse exemplo do jogo de xadrez, né? Para quem já ouviu falar. Quem já ouviu o Lama Padma falar sobre o jogo de xadrez? Levanta a mão aí. Então, qualquer jogo, né? Jogo de futebol, jogo de xadrez, tu olha para as peças assim, e dentro daquele mundo ali tu cria um samsara, né? Tu cria um sistema de trocas ali, né? E aí os peões vão agir de uma forma, vão andar só numa situação, eles podem andar só para frente, né? Aí cavalo, rei, dama, cavalo, rei, torre, vão andar em diversas situações, em L, em X, a rainha anda para todos os lados. Mas dentro daquele contexto faz sentido. O outro adversário, ele está entendendo que aquilo é uma regra do jogo, né? E aquele mundo ali funciona ali dentro. Porque tu conhece as regras. Uma vez que sai dali já não funciona mais. Será que a gente não deveria usar isso para, como essa analogia, a Rosana ouviu, a Ana, para nossas vidas também, entender que é um jogo e que isso que nós vivemos é um jogo que a gente está jogando. E a partir do momento em que determinadas pessoas cruzam os braços, interromper o fluxo natural. Então imagina o taoísmo, né? Ele é um fluxo natural assim das coisas. A partir do momento que eu cruzo os braços e digo, vou esperar os próximos 4 anos, não vou fazer isso para estragar, é aquela pedra no funil, assim. De qualquer forma, a água vai passar. Independente de tu cruzares os braços ou não. Entende que é uma força motriz que todos devemos nos movimentar constantemente. Constantemente. Interessante isso, né? A gente olhar para esse jogo que é um jogo apenas. Vemos, por exemplo, que a autoobservação leva ao sofrimento, enquanto bondade amorosa leva à liberdade. Vemos os limites em objetificar as coisas e a coragem que vem de nos posicionarmos como testemunhas da nossa vida. Vemos como o professor apoia nosso despertar. Encantar-se revela-se como um dinâmico processo de exploração que abre caminho para a visão clara. Em dado momento, quando éramos pequenos, pode ser que alguém nos tenha dito que o fogo é quente. Bom dia, Bruni. Mas até que toquemos o fogo pela primeira vez e queimemos a mão, nós não teremos uma relação pessoal com o seu calor. Depois dessa experiência, no entanto, temos uma fé inabalável de que o fogo é quente. A sua sensação nos queimando é uma experiência que fica conosco por toda a vida, porque é poderosa e direta. Suspeito que foi esse tipo de fé, esse tipo de discernimento e confiança que surge de ver como as coisas funcionam. Bom dia, Eliana, que impulsionou os heróicos meditadores do passado. Então pensa, né? O Buda ele desperta, né? Ele percebe, ele vê tudo livre desses condicionamentos. E percebe que tudo é um jogo de xadrez, que as peças todas estão se movimentando de acordo com algumas causas e condições e que geram alguns padrões e hábitos. E aí ele percebe isso, aí ele diz, olha, tem uma coisa que eu descobri, só que não adianta eu falar como é, porque senão vocês não vão entender, vocês não vão conseguir atingir isso eu falando. Vocês vão precisar seguir o mesmo caminho que eu, sentar, tal, e observar. Topam? Tamo junto? Aí uma galera disse, bora lá. Foi bem assim, eles em sânscrito, né? Eles falaram em sânscrito, mas era isso que eles disseram, bora lá. Aí eles sentaram e começaram a praticar. E o Buda dizendo, não vai por aí, vem por aqui, vai por ali. Né? Sempre conduzindo. E aí daqui a pouco eles... Né? Começou com 5 ali. E aí daqui a pouco eles foram. Né? Bom dia, Clá. Interessante, né? Não tem outra forma. É só através da experiência direta.
Aí a gente lê aqui, aí diz, será que eu vou me iluminar assim? Não, não vai. Aí tu só está lendo o cardápio. Qual é o seu plano? Próximo subtítulo. Retornemos àqueles meditadores famosos. No que eles realmente estavam interessados? Como muitos praticantes, eu sempre me questionei sobre sua motivação e fé. Um dia, finalmente, perguntei a Rinpoche se esses discípulos fervorosos, sobre os quais líamos nos textos Vajrayana, os mesmos que reverenciávamos tanto, seguiam as instruções de seus professores cegamente. E ele respondeu, não, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Independentemente de quão extremo, arbitrário ou pitoresco possa nos parecer saltar de um penhasco, para esses discípulos isso fazia parte de um plano maior, um plano de liberação. Esses discípulos aspiravam desistir de seus hábitos de objetificação do eu e do outro para confiar em alguma coisa maior. E eles estavam pegando fogo. Seu caminho expressava isso, e nós vemos que ele se cumpriu. Quando damos início a um treinamento espiritual, nós também devemos ter um plano. De fato, quando entramos no caminho, estamos basicamente fazendo ajustes para a liberação. Tudo é muito prático. O modo pelo qual decidimos nos encarregar de nossa liberação é algo individual. Mas precisamos de visão. Precisamos saber como o caminho funciona e como nós o atravessamos. Precisamos de apoio, professores e exemplos. E depois precisamos nos entregar ao processo de mudança. Estão vendo, gente? É um caminho muito árduo, né? Um caminho que não é para qualquer um. E estamos aqui, trilhando. Se não assumirmos o comando, as únicas escolhas que teremos são abdicar do nosso discernimento e manter o professor e a linhagem como responsáveis pela nossa liberação. Oh não, ceguismo à vista. Eu vejo muito isso, vocês já viram também, né? Tem gente que larga para o professor e diz, tá, vai ali, me liberta. Não vai acontecer isso. E aí estão seguindo o professor, o mestre, o lama, o monge, há 30 anos, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e não estão praticando. Né? Não estão exercendo a prática, que é o seu direito. Estão ali, nesse ceguismo. Né? Isso é uma baita perda de tempo. Ou, ao contrário, abrir mão de nossa independência. E neste caso, sentirmos talvez que o professor e a linhagem nos estão aprisionando. Ups, duvidismo à vista. Perguntas podem começar a surgir. Tenho de fazer tudo o que o professor pede? E se ele pedir que eu faça alguma coisa na qual não acredito? Tenho de concordar com tudo que leio nos textos? Naquele livro do Dzongtsar Rinpoche, o Guru Bebe Cachaça, ele fala sobre isso. Será que eu tenho que fazer tudo o que o professor pede? Quem tiver curiosidade de ler. Temos ou não temos? Deveríamos ou não deveríamos? A vida não está prescrita deste modo. Relacionamentos não são pré-moldados. Nós não entramos em nenhum relacionamento pensando, eu não faço janelas, ou eu não vou me jogar de um penhasco. O que faremos? Quem nós seremos no momento seguinte? Temos de esperar para ver. Teremos de confiar em nosso próprio discernimento e ele pode nos surpreender. A moral por trás das histórias desses grandes meditadores não é se teremos ou não de enfiar farpas de madeira embaixo das nossas unhas para alcançar a iluminação. A moral de suas histórias é que a liberdade exige que confiemos em nosso instinto para a felicidade. A Amanda colocou, não deveríamos. Liberdade requer visão. A sabedoria dos ensinamentos para nos apoiar e pensamento independente. Ela requer que encontremos o caminho do meio, além de ceguismo e duvidismo. Mas, acima de tudo, essas histórias levantam uma questão simples. Como você irá atingir a liberação? Qual o seu plano? Vocês têm algum plano aí, gente? Vamos dar uma pausa aqui. Vocês têm algum plano para esse ano, assim, nesse sentido espiritual? Para atingir a liberação? Precisam dizer o plano. Cada um tem o seu plano aí.
Quem tem um plano, quem tem já uma meta, um objetivo ou uma aspiração, ou acha que esse ano, não, esse ano eu vou, né, me dedicar a tal coisa. Quem tem um plano para esse ano que vai ser mais do que o ano passado nesse caminho da construção, da liberação, da vida espiritual, levanta a mão. Carol colocou muito, estuda meu plano. Mauro levantou a mão. Quem mais? Quero saber quem está aí tentando se espiritualizar para esse ano. A Kátia, mais ou menos. Tá aí, ó, tá vendo? A Carol botou ali um dedo, né? Só eu, Rosana. Mais ou menos eu achei extremamente honesto, assim, tipo, pá, vamos ver, né? A Clá, meu plano é fazer um retiro. Ó, tem um retiro de carnaval agora com Lama Pai de Maçã. Tem vários retiros. O tempo todo acontecendo. Não sei de onde tu é também. Tu é da onde, Clá? Clá mas continuar com os estudos, diz a Kátia. A Luciane Abreu diz, eu quero muito. Perfeito. Bom dia, Vanessa. É isso aí. Andar pela fé. A Karen levantou a mão. Que bom, né, gente? Clayton. Ah, muito bem. Clayton, tu é da onde? Vai fazer retiro onde? O Clayton. Capítulo 21. Rosali colocou, meu plano simplesmente viver o que se apresenta. Tá bom? Também é um plano. Em uma manhã, enquanto caminhava pelo Central Park, em Nova York, indo em direção ao centro e ponderando sobre a importância da fé, vi uma grande igreja. Em frente à igreja, vi um enorme banner cor violeta. Bom dia, Irene. Com letras amarelas, onde se lia: andamos por fé e não pelo que vemos. Essas palavras são de Coríntios, palavra de Paulo. Não conheço a fundo as interpretações cristãs dessa citação e não sei o quanto ela significou para seu autor, que foi o Paulo, né? Para mim significou muito. Quando vivemos a vida como uma pergunta aberta, nós conseguimos a informação de que precisamos, mesmo que seja um gigantesco banner. Bom dia, Fátima. Agora, se isso é a vida dando uma resposta à nossa pergunta aberta, ou apenas nós despertando para um mundo ao redor, eu não sei. Mas estou começando a ter fé de que isso acontece desse modo. Andando pelo que vemos. Todo mundo deseja fé, não é? O que poderia ser melhor? Fé faz a vida despreocupada, simples e significativa. Infelizmente, a fé não é tão fácil de se encontrar. Isso porque nós andamos de acordo com o que vemos. A Ângela colocou, continuar com aula de meditação. É isso aí. Aliás, recomeça a semana que vem, né? Lembrem, vai ter um intervalo depois que eu saio para retiro. No final ali de janeiro eu entro em retiro. Esse mês vai ser bem movimentado. Semana que vem começa as aulas, daí depois na outra semana eu estou em retiro, depois retorno às aulas, daí eu vou para Garopaba batizar a filha da Sinara, que é da Sanga. Eu vou lá ver o Mauro também, e a turma. Então é uma função. Quando andamos pelo que vemos, tomamos as coisas por seu valor aparente, o que significa que deixamos o mundo das aparências nos guiar. Bom dia, Lucelena. Confiamos na natureza imprevisível e irreparável das coisas. Agora, será que algo ambíguo, por definição aberto à interpretação temperamental, enganador ou mutável, pode ser considerado confiável? Eu acho que não. O máximo que nós podemos esperar do mundo das aparências é lidar com ele com ansiedade, esperança e medo. Não, vamos parar aqui. Vamos parar por aqui. Vamos fazer uma prática de início de ano, a primeira prática deste ano. Prática online.
Sempre começando com esse ajuste da postura, esse check-in. Observando como é que está a postura para hoje. Depois desses dias intensos de festas, comemorações, posses, tudo o que aconteceu nas suas vidas nesse final de ano. Feito o check-in do corpo, convido vocês a observarem a respiração. Como está a respiração para esse dia de hoje, o primeiro dia útil do mês de janeiro do ano de 2023? Faça um check-in no seu corpo e mente, observando as sensações do corpo. Talvez ele esteja um pouco cansado pelas situações do final de semana, talvez já desperto. Observe a mente, observando os sentimentos e emoções. Como estou agora? E feito esse check-in, baseado no que foi falado no livro, na pergunta que foi feita a respeito do que eu farei este ano para aumentar a minha fé, para aumentar o meu caminho espiritual, seja ele qual for. O que eu farei hoje, exatamente hoje, dia 2, segunda-feira, para iniciar, para dar esse primeiro passo? Se eu pretendo iniciar algum estudo, que eu leia apenas uma página hoje, um parágrafo, ou separe o material. Se eu pretendo meditar, que eu comece com 5 minutos. Mas façam algo hoje. O que eu farei hoje em busca disso que eu almejo? E se eu fizer 5 minutos hoje, 5 amanhã e 5 depois da manhã? O ano vai passar igual. Pense sobre isso e execute. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho equilibrado. Gente, um bom dia, obrigado por terem retornado. Amanhã a gente retoma o livro para ir para as finaleiras. E pensem sobre isso mesmo, sobre o que vão colocar em prática, se hoje mesmo já dá para colocar em prática. Comece devagarinho. Então agora sentado aí, já vou aproveitar, vou meditar, vou separar aquele livro, vou fazer alguma coisa. Talvez mude a vida de vocês. No final do ano vai chegar igual. Tá? O ano passa e está aí. Ó, né? E a gente segue. Um bom dia, uma boa segunda e um bom início de ano.